Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje você vai aprender como captar recursos para construir para vender, como levantar recursos para o seu empreendimento. Talvez você tenha um pouco de recurso, mas quer fazer um empreendimento maior, ou talvez você não quer utilizar os seus recursos próprios, ou mesmo você já está utilizando ele no empreendimento e você quer outras alternativas, quer fazer 2, 3 simultâneos, enfim. Seja qual for o teu objetivo, mas se for na incorporação imobiliária, nessa aula que você vai entender 3 das estratégias que nós aqui da CP8 utilizamos, que nossos mentorados também utilizam e que você pode utilizar também para viabilizar os seus empreendimentos aí na sua região. E para falar comigo sobre isso hoje, trouxe 2 grandes convidados, captadores de recursos aqui da CP8, né? Passador de chapéu. Seja muito bem-vindo, Matheus Saldanha, Gabriel Cervo. Buenas. Como vocês estão? Tudo Certo, bem, graças a Deus. Ameaçadores, né? Ameaçadores, é. Não, brincadeira. Quero saber mais disso aí. Como assim? Não era essa a estratégia que eu usava. Exato, essa aí não. Faca no esôfago. Muito bom, cara, muito bom. E antes de a gente entrar no assunto, quero convidar você para o CP8 Summit, que vai acontecer em setembro em São Paulo, um evento aí onde vai reunir os membros da comunidade e também qualquer pessoa que está construindo para vender. Vai ter o Matheus, vai ter o Gabriel, vai ter o João, vai ter eu, vai ter vários mentorados também lá, palestrando. Então são só pessoas que estão no ramo, estão na incorporação imobiliária, estão vivendo no dia a dia, para mostrar para você qual que é o caminho, as estratégias, o que está sendo feito no dia a dia, as sacadas para viabilizar os seus empreendimentos, desde a análise da viabilidade até a venda dele, o que está acontecendo hoje em cada um dos seus negócios, para que você possa tirar vários insights e poder viabilizar os seus empreendimentos também. Então, se você já constrói ou se você ainda pretende começar a construir, você tem que participar do CP8 Summit lá em São Paulo, tá? Então eu vou deixar o QR Code, o link para você garantir a sua vaga, tá? Porque logo vai ter virada de lote, vai ficando mais caro. E também você já organiza hotel, hospedagem, passagem aérea, o que for aí, para você estar lá com a gente. Vai ser um prazer a gente se encontrar lá, né? Muito bem. Vamos falar sobre captação de recursos aqui, então. Hoje bateu o uniforme, né? Hoje a gente... Sem combinar, né? Sem combinar. Provavelmente... Mas foi uma construção, né? Vai outro veio com uniforme e tal. Outro veio... Não, outro veio também. Agora os dois... Entendeu? Ou acabou a roupa em casa lá. Pode ser isso também. Né? Minhas pretas sem o coisa, terminou tudo. Aí vai uniforme. Boa. Massa. Turma, acredito que esse seja das dúvidas dos nossos alunos mais frequente, ou um dos objetivos de quem chega para nós é como captar recursos, né? Eu acho que além dos alunos, do mercado, né, Léo? Do mercado. Até para quem não é aluno, sendo da área ou não sendo da área. E também, por que eu falo sendo da área? Porque hoje eu converso muito com construtores, alunos e não alunos. Sim. Que, cara, às vezes vem com essa dúvida, tá, mas captar recurso e tal, porque tá acostumado também a prestar serviço, né? Então, mas eu consigo captar recurso, alavancar de alguma forma para conseguir construir para vender? Então, muita gente ainda não sabe dessas estratégias, né? Então, além de ser uma dúvida, é também uma dor. Porque quando a pessoa descobre, é uma injeção de dopamina. O cara fala, uou, dá de fazer isso aqui. Só que na hora que o cara vai fazer, aí ele, peraí, mas não é bem assim. Aí entra num outro... Né? Num outro ciclo, numa outra emoção. É muito aquela cultura também ainda, né? Não é preciso ter todo o recurso para poder, né? Sim. Usando com a mentalidade só do capital próprio e tudo mais, e não tem essas estratégias. Por causa do... Cara, tu pensa, é o risco da construção, né? O cara pensa, parar a obra. Aí manda o pedreiro embora e não sei o quê. Ou então obra inacabada, daí você tem que vender a obra no reboco. Eu já vi várias, cara. E assim, é meio que, digamos que comum, né? Em alguns lugares, assim, você vê obra, principalmente em bairros, assim, você vê algumas obras que tá paradas. Às vezes não era para venda, de cliente mesmo. Só que o cara, às vezes, foi fechar com o construtor, ou foi lá fechar só com o pedreiro. Vai tocando, eu vou te pagando por semana. Aí o cara não paga por medição, daqui a pouco acabou o dinheiro, e aí? Aí o pedreiro pica a mula, acabou, fica lá a obra lá no reboco. Entendeu? É complicado, até hoje cara. ao meio-dia veio um seguidor no Instagram, lá do Pará. E aí ele me mandou as fotos dos empreendimentos dele lá. Provavelmente ele me descobriu hoje no Instagram. E ele falou, como que você faz aí que você captar recurso e tal? Daí ele me mostrou vários sobrados geminados. Sobrado não, casas geminadas, tudo térrea. Uma do lado da outra, assim, várias. E
E todas elas feitas com recurso próprio. Ele falou assim, cara, eu era ceramista, né? Fazia aplicação de cerâmica. Fui juntando um dinheirinho, comprei um terreninho. Aí comecei a primeira casinha geminada, eu mesmo executando. Aí ele disse assim, apertou a grana, mas consegui terminar, mas assim, ele disse que foi um sufoco. Aí agora tá fazendo mais 3. E daí ele já tá com um bom relacionamento com as imobiliárias. Então agora, já provavelmente não são as 3 depois da primeira, já são várias, né? Mas agora ele tá fazendo 3. E aí a gente tem um bom relacionamento com a imobiliária e pasmem. Lá ele vende, ele fala assim, eu vendo antes da obra, então eu só coloco Pra dar um start ali. um startzinho e vendo antes do começo da obra. Então tem regiões do país que tem muito essa... Então ele se alavanca com a própria venda da casa do cliente, né? Não precisa captar, né? Sim. Só que agora ele quer não depender somente do recurso próprio, ou não depender da venda, né? Conseguir surfar um pouquinho mais a valorização durante a obra, né? Existem motivos para isso, né? E essa crença, cara, de que precisa ter todo o recurso, de certa forma, é bom, porque é uma forma conservadora de se olhar o mercado imobiliário, né? Então a pessoa não vai dar uma cabeçada aí numa coisa muito aleatória e depois não conseguir vender. Só que também tem a questão que ela vai, às vezes, postergar muito o começo na incorporação. Vamos pensar um jovem, nós aqui, né? Seus 27 anos de idade, recém 2, 3 anos de saída da faculdade, engenheiro civil. Uber. Ou Uber, Eu ia falar, vai. ou vai fazer o quê, velho? Aí vai querer começar a construir. Ah, não, daqui 10 anos. Não menos. Com Até certeza. juntar o mínimo de recurso necessário para conseguir fazer uma casa aí para venda. Cara, não dá. Então, poxa, não é inteligente fazer isso, né? Esperar 10 anos, sendo que poderia adiantar esse processo todo, tanto de aprendizado quanto de ganho, Sim. se fosse se alavancar, né? Demais. Cara, infelizmente, né? Vamos falando como engenheiro, né? A gente não é ensinado a isso, a gente é ensinado, na verdade, a ter medo mesmo, né? De trabalhar com alavancado, por exemplo. Essa de, por exemplo, enfim, só trazendo um testemunho, a gente tem uma comunidade mais de 5 mil membros, 6 mil membros, né? Então tem de todos os perfis também. Tem o pessoal que bate o pé e não vou sair daqui, vou trabalhar com recurso. No primeiro. Sim. Alguns têm um nível de consciência interessante. Cara, meu ramo novo, quero só testar para depois começar a implementar as estratégias e tudo mais, né? É um perfil que também aparece. Essa crença é muito forte, né? Pô, você pensar. Mas só para complementar, desculpa, Sim. até não dá para julgar porque o cara tem daí, né? Sim. Aí o cara tem. Total. É diferente do cara que Do não cara tem. Exato, ele não né? tem opção, e entendeu? quer buscar uma... Não existe, Exatamente. E aí ele esbarra naquela crença, né, cara? Trabalhar com o dinheiro dos outros, emprestado, né? Vamos dizer assim. Jamais. O cara vai pegar dinheiro o emprestado medo do da tio dívida, dele. cara. Exatamente. E da mesma forma o banco. Muitos têm essa... Como não entende a operação financeira, como não entende como é que você vai girar o dinheiro com a alavancagem do banco, tem o banco como um vilão. Entendeu? Sim. Tem burocracia? Tem. Tem. Entendeu? Mas na hora de ir lá financiar o carrinho com o banco, tu vai sem nem medo, né? Não vê, né? É. Não vê a burocracia. Não. A taxa é 2%. Dane-se. Fecha aí porque eu quero o Nossa, carro mano. hoje. Não é assim? É verdade, Aí na hora cara. de pegar, estudar, olhar a taxa para poder se alavancar com o banco, né? A gente até tá entrando numa estratégia, mas fazer a conta, né? De fato, sentar na bunda da cadeira, fazer a conta com o banco para poder construir um patrimônio. O cara não faz a conta, cara. Não, né? Negligencia Nossa, isso e fala, não dá, a conta não fecha, juros muito alto. Porra, mas vai financiar Pra um financiar. Corolla, ele vai Em financiar. 60 vezes, daí a conta fecha. Que doideira, é verdade. Cara. Boa. Bom, estamos falando aqui para quem tem a crença da alavancagem, seja que ainda não tenha, aliás, que não tem. O fato é que se alavancar de forma saudável, de forma organizada, vai te acelerar o teu processo, rumo à viabilização do empreendimento maior, por exemplo, ou do primeiro empreendimento. Às vezes o cara tem, sei lá, 200 mil reais na conta e ele conseguiria fazer ali Minha casa, minha vida. Minha Casa Minha Vida para vender por 280, 300 mil. Vamos lá. Só que com esses mesmos 200 mil, 250 mil, ele faz uma casa de 1 milhão. Se ele faz um financiamento dos outros 800 mil. E ele vende ela por 1,5 milhão. Com uma rentabilidade, vai ter um lucro ali de mais 300 mil reais depois de pagar juros, pagar tudo. Sim.
Então, ele, ao invés de ele ter 80 mil, 60 mil de lucro no Minha Casa Minha Vida, ele poderia ter 300 mil reais de lucro sobre aqueles mesmos 200 mil. Então, é uma alavancagem que, mesmo pagando juros, ela faz muito sentido, né? Se colocar na ponta do lápis faz muito sentido a rentabilidade, mesmo se for uma taxa de juros alta, mesmo se demorar, levar alguns meses pós-obra para vender a casa, tá tudo bem, ainda assim a margem ela é muito segura, né? Se fizer um produto que tenha apelo comercial, né? Que seja um produto que venda com frequência, né? Cara, eu vejo uma desconstrução. Eu fico muito contente, principalmente dentro da mentoria, da alavanca, eu vejo a desconstrução pagar juro, vou pagar parcela, vou ter que pagar, sabe, aquela ainda, né, culturalmente falando, e as pessoas, os mentorados, os alunos, vendo o quão faz sentido, né? Uhum. Ah, mas aí, o pessoal fica realmente, cara, às vezes criando objeção, tá, mas o juro do banco, vou ter que pagar o juro ou a parcela ali, e... Meu Deus do céu, os números estão na frente, cara. Os números estão na frente aqui, mesmo colocando esse juro, essa parcela, tá vendo quanto sobra? Então o pessoal tá se educando, cara. Os incorporadores no Brasil estão se educando. Sim. É o nosso trabalho aqui também, né? Através do podcast, através da comunidade, da mentoria, educar o time, né? E a gente puxar à frente. A gente os que vão levar a flechada antes. A gente vai testando as coisas, vai tomando fumo, vai aprendendo, vai errando, vai acertando e vamos ensinando, né? O que dá certo e o que a gente aprende, né? Então. Boa. Sobre opções de captação de recursos, quais vocês elencariam que, assim, se você pudesse recomendar para quem está ouvindo o podcast, quais são as estratégias que são viáveis? Vão elencando aí. Quer começar? Pela primeira Pode ser. principal? Só a estratégia, depois sim. a gente vai aprofundando nelas. Ah, tá. Manda bala. Financiamento em nome próprio e usar o capital próprio também. Sim, capital próprio mais financiamento. Capital próprio mais financiamento. Boa. Essa é uma estratégia que não depende de ninguém, a não ser, né, fazer a prospecção do banco ali, né, apresentar os documentos para poder levar um tal recurso. Exatamente. Boa. Outra opção. Segunda opção, captar através de cotas. Né? Cotas através de uma sociedade, uma SCP ou uma SPE. Né? Uhum. E uma terceira alternativa? Uma terceira alternativa é juntar as duas, né? Junta Uma as duas. Faz o... Essa vem muito, né? A galera, não, mas eu vou financiar. Eles não sabem juntar. Ah, verdade. Cara, o pessoal não sabe juntar uma na outra. É muito bom, porque tipo, eles querem fazer um híbrido, né? Sim. Aí... Puxadinho. Os 10 puxadinhos. O cara pega e fala assim, não, eu quero fazer o financiamento aqui no meu nome, porque eu tenho renda, só que eu não tenho o capital próprio. Mas aí eu pego via cota pra poder, entendeu? E ainda quer gerar lastro na incorporadora dele. E ainda uma SPE, uma SCP. Bom, você já entendeu que pessoa física, pessoa jurídica, são coisas diferentes ali, mas não tem jeito. Essa pergunta ela é recorrente desde o começo da comunidade e vai continuar. Encontrar um jeitinho, né? E o jeitinho, o mais eficiente, é essa terceira opção que nós falamos, que é fazer um financiamento em nome de investidor. Né? Esse é eficiente para todos. Então, é uma das estratégias mais simples que se tem assim, para se utilizar. Né? Então, vamos começar pelo financiamento. Quais são... A gente já teve um podcast aqui, inclusive, se você não assistiu algumas semanas atrás, teve com a Salete Meira, que é a nossa correspondente da Caixa. Ela já foi gerente de grandes bancos, tem um vasto conhecimento de financiamento, é a nossa correspondente, nos ajuda aqui, ajuda os membros da comunidade, os mentorados também, responde todo mundo lá. Então, ouça ou assista esse podcast, porque vai valer muito a pena. Gente de todo o Brasil contatando ela, né, cara? Sim. Pra dar um seguimento. Exatamente. E então lá você vai entender com mais profundidade essa modalidade. Mas aqui a gente pode trazer os principais pontos desse programa para financiamento com recursos próprios mais financiamento, né? Quais são as principais características deles aí? Matheus, começa, por favor. Uma das principais características é que a Caixa não financia 100% do conjunto. O que é um conjunto, né? O pessoal se pergunta. Conjunto, quando a gente fala conjunto, é terreno mais construção. Né? Isso a gente, até voltando um passinho atrás, Léo, sobre a questão da modalidade, né? A gente tem duas modalidades para pessoa física. A gente tem a modalidade de aquisição de terreno mais construção e a gente tem a modalidade de construção em terreno próprio. Às vezes, para quem está nos ouvindo e já tem um terreno próprio, quitado e escriturado no teu nome, você tem a possibilidade de alavancar através dessa modalidade. Mas vamos para quem não tem nada, não tem terreno, não tem nada. Zerado. Né? Zerado.
Só o nome limpo, né? Exatamente, nome limpo. E aí você vai querer fazer a compra de um terreno, o financiamento de compra, aquisição de terreno e construção. O banco ele não financia 100% desse custo, desse conjunto. Ele financia até 80%. Essa é uma característica muito, muito importante. Ou seja, esses 20% que excede os 80%, é necessário que a pessoa física tenha esse capital aí para poder aplicar no negócio. E dentro, Matheus, uma pergunta daí que eu te faço. Dentro dos 80% que ela banca, né, está, como tu falou, o terreno e a construção. Ela quita o terreno para um vendedor, paga todo o valor do terreno, como é que funciona? Não, o banco ele não paga 100% do valor do terreno. Antes pagava, né, Léo? Mas depois mudou as regras. Então, a Caixa, o banco que for financiar, ele paga 80% do custo do terreno. Ou seja, esses 20% que excede também, a pessoa ou vai dar esses 20% de entrada, ou ela vai dar 5%, 10% de entrada, e aí no saldo ela tem que pagar o restante, entendeu? Então é necessário também ter esse desembolso do terreno, tá? Boa. E é importante ressaltar que esse financiamento em pessoa física, né? Pessoa física. Então não é pessoa jurídica. Se você tem imposto de renda, ou aliás, se você tem lastro na tua PJ, um bom faturamento, não funciona para essa modalidade. Essa modalidade é só na pessoa física mesmo, tá? Então, é no teu CPF. E aí, como que você vai comprovar a renda? Através de imposto de renda, Prolabore, Olerite. Né? Você não vai precisar alienar nenhum outro bem. O próprio bem que está sendo construído a garantia do financiamento. Isso é legal também para o pessoal saber. A Caixa ela vem avaliando agora também quem tem aplicações em corretoras credenciadas, né, de investimento. A Caixa ela tem avaliado a rentabilidade mensal de investimentos na renda fixa. Então, quem tem títulos de renda fixa e tem essa rentabilidade ali, a Caixa também avalia de acordo com o próprio relatório de performance da corretora. Tá? Então, a Caixa avalia também para casos de somatório na renda bruta. Tá? E dentro do financiamento, por exemplo, eu estou pensando aqui numa pessoa que talvez vai fazer Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, talvez já consiga ou queira fazer mais de uma. No financiamento, pessoa física ali com a Caixa, a gente consegue fazer mais de um financiamento no nosso nome, no nome próprio? Não. A gente tem a trava de um financiamento ativo por CPF. Ou seja, se a pessoa que quer fazer essa construção para venda ali, ela já possui financiamento de um imóvel que ela comprou, por exemplo, no nome dela, e esse financiamento está ativo e ela está pagando, não tem a possibilidade de fazer esse novo financiamento. Ou seja, existe uma trava de que para essa modalidade assim, é um financiamento ativo por CPF. Só que, se tratando de caixa econômico, se a pessoa tem um financiamento do imóvel no Banrisul, mas ela quer fazer uma aquisição de terreno e construção na Caixa, se ela tem uma renda que comporte, né, dá. Por quê? Aí a gente entra numa outra característica dessa modalidade, é que a Caixa, na verdade, o que ela avalia, né, o que dá de comprometer é até 30% da renda bruta familiar. Tá? Então existe, se a pessoa tem uma renda bruta ok que passa, se cabe na renda, beleza, tá tudo certo. Legal. Boa. Legal tu linkar com um Banrisul, porque essa é uma característica de banco. É um banco qual nós começamos a nos aproximar também, né? Sim. Entender mais os processos de financiamento habitacional deles. E eles têm essa característica diferente da Caixa, né? Que a gente pode, então, por exemplo, pode fazer mais de um financiamento no mesmo CPF. Isso. Né? Isso aí, enfim, para quem tem uma renda já bem bacana, significativa, para ou fazer em dois bancos diferentes, como o Matheus falou, né? Ou até mesmo para o Banrisul, né? Para quem está nos ouvindo e é daqui do sul do país, vai conseguir ter essa vantagem aí para trabalhar. Exato. Até por falar em outros bancos, né? Então o Banrisul também é um banco que faz o financiamento, essa modalidade bem parecida às regras. A Caixa é mais conhecida, né? Porque também tem mais fomenta, né? volume de recursos também, né? Até o Banrisul a gente tem o podcast, né, também, que foi feito. Um podcast com com o Júlio. Exato. Então Gerente. quem quiser saber também sobre essas informações da modalidade que o Banrisul oferece, que são muito semelhantes à da Caixa, tem também o podcast aí com o Júlio, que é bem bacana. Boa, tem o Sicredi também faz, Inter também faz. E estão vindo novas instituições. Bradesco faz. Bradesco. Aquisição de terreno e construção. Caramba, olha só.
Pra quem tem relacionamento. Para quem tem relacionamento. Descobri recentemente. Olha só, e é interessante, esse é um ponto que também você deve levar em conta, porque às vezes você vai pegar, vai sair daqui do podcast, vai sair correndo vai lá no seu correspondente da Caixa, vai falar com o teu gerente do banco, e eles vão te dar um balde de água fria. Uhum. Porque, não, essa modalidade não existe, não, esse produto não existe, construir uma casa, vender, não, isso não é possível. A maior parte das agências não trabalham com essa modalidade. E alguns desconhecem. Alguns não trabalham e daí dizem que não existe. Né? Sim. Então, também tem que levar isso em consideração. Não é todo mundo que, por mais que tenha, Bradesco, né? Isso não é difundido, né? Para mim era uma novidade. Então, é para mais pessoas mais chegadas lá do banco, né? Não é para qualquer pessoa. Diferente da Caixa, que você não tem nem relacionamento anterior, você vai lá e contrata um financiamento. Então esse é um ponto interessante. Juros de financiamento. Qual que é a faixa de taxa de juros agora, assim, que está esse financiamento? Hoje a gente está na faixa ali dos 10,65 mais TR, né? E com relacionamento, claro que o banco faz aquela análise, com relacionamento pode chegar aí a 10,35 mais TR. Uhum. Tá? Hoje está girando nessa faixa. Com a tendência de estar baixando ao longo do tempo. Mas você vê, a gente já vem num ciclo de queda da Selic. Aí muito se falava, né, Léo? Não, vai baixar juros. Não é bem assim, né? Te acalma, né? Vai baixar, mas, cara, a gente vai ver o reflexo disso. Sim. Talvez lá pro final do ano, enfim. Mas então, mesmo assim, né? Considerando que a gente tá uma Selic hoje 11,25, 11,75? 11,25, acho. 11,25. Né? Pegar um juro a 10 e... Vamos pegar os 10,65, né? Sim. Ainda a conta fecha. Ainda né? a conta fecha. Você deixa o dinheiro aplicado. Se fosse trabalhar com o seu capital, isso. né? Pega um recurso um pouco mais barato, trabalha com esse recurso do banco, trabalha alavancado. Quer gastar aquele dinheiro, não se aguenta, coça a mão, então compra terreno. Né? Ou usa ele para oportunidades, né? Porque surgem oportunidade de uma semana para outra. Uhum. Que poxa, alguém querendo vender um terreno muito rápido. Uhum. Acontece. Né? Apartamento, coisa assim. Precisa vender rápido e aí dá um desconto absurdo. Sim. E aí, então, para oportunidades é muito bom ter esse recurso em caixa. É interessante levar em conta também que esses juros que é pago, ele não poxa, se você fizer esse financiamento durante 12 meses, comprou o terreno, aprovou o projeto, construiu a casa, vendeu dentro de 12 meses, dentro de 14 meses, esse recurso ele não foi 12, não foi, se for 10%, vamos colocar 11% de taxa. Não foi pago 11% de juros sobre 12 meses, porque você vai receber, aliás, você vai pagar os juros conforme o que você recebe do banco, e você recebe conforme o avanço da obra. Então vai progredindo a obra, e aí você vai aumentando o valor na tua conta do empréstimo, e naturalmente isso você vai pagando juros sobre esse valor. Então vai ser em torno de 8%, até um pouco menos ao ano. Então vai ser em torno de 8% ao ano, mais ou menos 8%. Dentro de 12 meses, claro que se avançar no pós-obra muito tempo, né? Aí vai pagar juros sobre o valor total porque já recebeu todo esse recurso. E esse é uma outra baita vantagem, né, Léo? Que durante a construção só se paga o juro ali, não se amortiza, né? Mas não se tem um valor significativo que esse recurso está te custando enquanto tu está construindo o teu empreendimento, né? Enfim, esse é um ponto que a gente vê como... Eu vejo pelos mentorados, assim, que brilha os olhos, né? Na verdade é uma coisa, é um alívio ouvir isso, né? De que, durante a obra só se traz os juros. Diferente de algumas outras modalidades, consórcio e tal, que você já capta o recurso de uma vez só e paga vamos botar os 11%, né? Sobre os 12 meses mesmo, e aí, enfim, né? Para estratégia... até mais, umas taxas de juro até bem mais significativas, né? Legal. E ainda sobre taxa de juros... quando que vai começar a baixar a taxa de juros? A grande parte do valor que é utilizado para financiamento, para esse formato de captação de recursos do banco, ele vem da poupança. Né? Grande parte vem do SBPE. E esse recurso hoje ele está mais caro, porque a taxa Selic está mais alta. Né? Então, a taxa Selic ela é o fator determinante da variação do custo do dinheiro da poupança, porque é onde é feito atrelado a rentabilidade da poupança. Então, se a taxa de juros, a poupança, a Selic, ela está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança vai ser 0,5 ao mês, mais TR. Então, vai ser fixo.
Se é 8,5, se é 9, se é 10, se é 15, a Selic é a mesma coisa. Depois, quando é menor do que 8,5, aí vai ser 70% da Selic mais TR. Né? Então tem essa variação. Lembro lá no início de 2020 e 2021 que a Selic estava 2% ao ano, a poupança estava rendendo 1,4% ao ano, mais ou menos, porque a TR estava zerada. Então, olha só a rentabilidade, o custo da poupança naquela época, 1,4%. E o banco estava emprestando a 6,5%, 7% naquela época. Ainda era um spread bem considerável. Agora subiu muito a Selic. E os juros, ele não subiu proporcionalmente, né? A Selic estava muito baixa e o juros estava alto. Daí a Selic subiu muito mais e os juros continuou dentro dessa faixa. Sim. Então você vai ver juros do financiamento sempre na faixa de 8% a 10%. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Né? Talvez de 7 a 11, para a gente abrir um pouquinho mais. Aí. Mas geralmente de 8 a 10. Porque geralmente, como a poupança... E esse recurso ele só vai diminuir da taxa atual, por exemplo, de 10%, 10,5%, quando a poupança diminui abaixo de 8,5% ao ano. Porque enquanto isso, o custo do capital é o mesmo. Sim. Então, por que o banco vai baixar a taxa de juros do financiamento? Se ele está pegando emprestado no mesmo preço. Né? A não ser que ele venha uma projeção futura de diminuição. E como o contrato é de 30 anos, ele quer se posicionar, ele quer apostar na queda da Selic e também criar competitividade e daí diminuir a taxa de juros do financiamento. Mas o que é improvável que aconteça. Sim. Então, para encerrar esse ponto de financiamento, de taxa de juros, cara, dentro dessa faixa de 8% a 11%, tá tudo bem pagar e pegar esse financiamento. Não vai ser, não, antes era 11, agora é 10, então agora tá valendo a pena. Isso na prática não vai mudar nada lá praticamente no seu empreendimento e você vai ter lucro do mesmo jeito. Boa. Né? Top. Boa. Mais algum ponto aí? Outra modalidade que nós vamos falar aí. Cotas de investimento. Cotas de investimento. Ou seja, né, você tem um empreendimento que vale R$1 milhão, vai ter um custo global, né, entre terreno e construção de R$1 milhão, você separa, por exemplo, em 10 cotas de R$100 mil e oferta essas cotas para possíveis investidores. Né? E aí temos, acho que é o principal ponto que a gente pode trabalhar dentro dessa forma de captar é a que estratégia a gente paga esse investidor. Se a gente tem, né, é como se fosse um investimento pré-fixado, né, uma taxa fixa que a gente vai pagar ele, ou se ele vai ser um participante do lucro daquele empreendimento. Né, Sim. Né, e já podemos tirar a primeira opção de fixa. Porque a não ser que o empreendimento esteja no momento de muita liquidez, o mercado está muito líquido e a taxa de juros está baixa, a ponto de conseguir travar a rentabilidade fixa a, sei lá, 15% ao ano. Porque mais do que isso, a gente já fez isso. Né? A gente já fez 2 casas. Uma a gente já fez em 2021, vendemos, já dividimos o lucro faz mais de ano. A gente está fazendo outra com essa rentabilidade de 20% ao ano. E é muito bom para o investidor. Né? Agora, para o incorporador, ele pode, a depender se ele não tem conhecimento, né, ou fôlego para poder vender esse imóvel durante a obra ou logo depois, e ficar com ela mais tempo, ele está consumindo do caixa dele, consumindo do lucro dele. E vai diminuindo muito a rentabilidade. Né? Tem algumas artimanhas para serem feitas, para ter uma rentabilidade pré-fixada. Mas assim, até contratualmente fica um pouco exposto, né? Porque a SCP é uma sociedade. Sociedade tem risco. Então tem que ser assim um percentual sobre o lucro. Esse é o ideal. Né? 50-50, 40 para o incorporador, 60 para o investidor, ou vice-versa, alguma coisa nesse sentido. Até porque a gente tem os 2 formatos, né, Léo? Dívida, que é o rentabilidade fixa, e equity. E quando a gente se trata, falando agora especificamente de SCP, Sociedade em Conta de Participação, quando a gente vai lá no capítulo 3 da Lei 10.406 de 2002, onde a gente vai ler os artigos 991, 992, a pessoa vai começar a ler ali, cara, tudo recai sobre o sócio administrador, sócio ostensivo, que é o quê? Que é você, incorporador. Então, quando a gente vê lá o artigo 991, parágrafo único, logo abaixo, lá mostra certinho as obrigações trabalhistas, tal, perante terceiros,
recaem única e exclusivamente sobre o sócio ostensivo. E isso, claro, é um grande benefício, inclusive, para você captar o recurso. Porque é uma... Você tira as responsabilidades do investidor. Né? Exatamente. Então, isso protege o investidor, por exemplo, Sim. de direitos trabalhistas. Sim. Né? Então, isso é ótimo. Então, é sim uma característica muito importante na hora de você apresentar, na hora de você captar. Só que quando a gente começa a ir mais a fundo e olhar pela estratégia do negócio, isso gera riscos. Então, você tem, além de todas essas obrigações, ainda você tem essa obrigação de juros, vamos dizer assim, Aham. de ter que, eu tenho que pagar isso fixo pro cara, pro parceiro, começa a pegar, porque, poxa, se demorar para vender aquele negócio, né? Sim. E aí é aquela coisa, às vezes é o primeiro empreendimento, ele vai utilizar essa modalidade, ele não tem o conhecimento ainda do mercado local, vai fazer uma aposta ali, às vezes num loteamento, num condomínio. Se ele não faz bem um estudo, cara, e analisa bem a oferta e demanda e coloca um produto bem específico que tenha alta liquidez ali, o risco é grande, Sim. né? De ficar ali 6, 8 meses. E às vezes até pelo amadorismo também, ele não coloca na ponta do lápis 10 meses pós-obra, ou vamos colocar 1 ano. Entregou a obra e ficou 1 ano sem vender. Imagina aquele dinheiro, aquela rentabilidade do investidor. Aí como é que ele vai fazer com o investidor? E se ele não colocou nenhuma cláusula na SCP, né? Isso às vezes parece que eu estou criando problema na cabeça do cara, mas não, é só alertando para ter atenção a isso, por isso que o Léo falou anteriormente. Poxa, se vai escolher entre dívida e vai escolher entre equity, trazer o cara e dar um percentual do lucro, 70% pro investidor, 30% pro incorporador, ótimo, porque daí ambos estão participando dos lucros e prejuízos do negócio. Perfeito. Entendeu? Então traz o cara junto e aí mata ali. Exatamente. Então esqueça dívida, a não ser que você já tenha cancha, né? Já viveu ciclos do mercado de altas e baixas, porque às vezes você só viveu euforia, às vezes só viveu pessimismo, e nenhum dos dois é a média do mercado. Então vá pelo equity, né? Pela participação do investidor nesse caso, que aí você vai estar em paz aí, vai poder focar no teu trabalho e não vai ter que eventualmente desidratar a tua rentabilidade do empreendimento, tá? Sobre como que dá para otimizar esse formato? Tem algumas formas de otimizar, né? A gente, desde o primeiro empreendimento, foi dessa forma que nós fizemos, né? O método Domus, que é ensinado lá na comunidade, ele foi feito com base na captação de recursos de investidores. Quando, inclusive, eu comecei a ensinar na internet e fundei a comunidade, eu não entendia sobre financiamento, eu não manjava de financiamento. Eu sabia só sobre captação de recursos com investidores, que era o formato que eu fazia, né? Daí os membros começaram a pedir, pô, legal, Léo, esse negócio de investidor, mas e financiamento, como que faz? Eu falei, puta, cara, não sei. Aí eu fui fazer minha primeira casa financiada e fui documentando como eu fazia, mostrando, fiz isso. Foi dessa forma. Aqui. Aqui eu errei. Exato. Tu vê que o jeito do Léo estudar, vou fazer o negócio. Vou fazer o negócio, aprendo no caminho. Fiz isso aí, pô, cara, tapa lá. Tem o ônus e tem o bônus disso, né? O bônus é que, pô, a gente acelera o crescimento na vida. Claro. Na vida, velho. Se depender somente de coisas validadas, alguém tomou a frente, alguém tomou coragem, e isso aí não é uma commodity, isso aí é um negócio que a musculatura ela fica mais forte. Tem o ônus disso, né? Que vai errar, não tem jeito. Se está fazendo por conta própria, né? Vai tomar fumo, vai errar, vai aprender com o próprio dinheiro. Mas os benefícios são maiores dos que os prejuízos. Então, essa modalidade de financiamento, a gente foi de captação de recursos com investidores, a gente foi lapidando ao longo dos anos. E um formato que a gente recomenda para otimizar, porque às vezes assim, pô, mas a rentabilidade do investidor vai ser muito alta, a minha vai ser pequena e tal. Tem como otimizar. Tem duas formas de otimizar isso. Primeira delas, captação gradativa. Vai fazendo a captação conforme o progresso da obra. Então, por exemplo, a gente está na Casa Montaltino agora, a gente ainda tem 12, acho que não tem 12 meses de obra, a gente deve ter 10 meses, vamos dizer, de obra para finalizar. A gente tem ainda um valor bem considerável de captação para fazer. Imagina se a gente tivesse captado lá no começo da obra. Se você captar tudo de uma vez só, vamos supor que o custo do teu empreendimento seja R$1 milhão, se você captar tudo no momento zero, você vai pagar juros sobre esse recurso em todo o período, né? Vamos tratar apenas aqui de participação nos lucros, né? O investidor vai ter participação nos lucros em todo o processo, da compra do terreno até a diluição dos lucros lá na frente.
Agora, se você vai captando conforme a necessidade de caixa, talvez uns 2 meses de antecedência, você vai ter o quê? Vai pagar juros conforme realmente o desembolso, porque provavelmente a participação do investidor, a rentabilidade dele vai ser bem mais alta do que se você pegar o recurso dele no momento zero e deixar na poupança ou numa renda fixa rendendo, né? Sim. Então, se você fizer dessa maneira, aquele investidor que ele entra na metade da obra, ele vai ter a rentabilidade do mesmo percentual dos demais sobre o lucro, mesma participação, só que proporcionalmente ao período de investimento, que o momento zero é a compra do terreno, o momento final é a divisão dos lucros. Então, supondo que o primeiro investidor lá aportou lá R$200 mil, e daí teve o quinto investidor aportou 200 mil nos 12 meses depois. E que mais 6 meses finalizou o empreendimento, supondo. Né? Ele vai ter a participação em 1/3 da rentabilidade, esse segundo. E o primeiro vai ter a participação dele sobre tudo. Logo, com isso, a tua rentabilidade aumenta. A rentabilidade do investidor aumenta. Porque Do incorporador, perdão. Porque ele teria a rentabilidade, o percentual, sobre o todo no momento zero. Mas se ele vai captando gradativamente, ele vai ficando com aquela beirolinha daquele recurso, daquela proporção. É como se aquela cota fosse da incorporadora. Exatamente, Entendi. como se fosse da incorporadora. Que nada mais é também o mesmo processo da estratégia anterior, do financiamento. Exato. Você vai pagando juros conforme você toma o obtém dinheiro. Exatamente. obtém o capital. E não só isso, como você... É muito inteligente essa estratégia. Não só tem esse benefício, como você se expõe à possibilidade de vender durante a construção. Esse é o segundo benefício. Exatamente. Então, não preciso mais captar. Matheus sempre adiantado, né? Cara? Exatamente. Sempre ansioso. Cara, que ótima ideia. Ótima ideia. Gostei Genial. muito, cara, gostei E uma coisa eu quero deixar claro aqui, tá? Eu já falei isso algumas vezes, vocês sabem disso. Captação gradativa não é captação parcelada. Verdade. Isso Muito tem que trazer isso, não tem. Não Sim. dá de falar nesse tema sem falar isso, sem Sim. tratar esse ponto, porque muitas das Perfeito, vezes você Matheus. ouve a questão, né? Vamos supor que as cotas são de 100 mil, que é o exemplo que o Gabriel deu. Beleza, cota de 100 mil. Então você vai chegar lá pro parceiro, a cota de 100 mil, você vai ter tantos por cento, tal, beleza. Da participação, ok. Como é que ele paga esses 100 mil, né? Ele vai pagar isso gradativo? Não. Você vai Pix. captar, um Pix, é integralização. Não sabe? Exatamente. Não tem. É aquilo ali. Ele vai integralizar no ato da assinatura do contrato. Entendeu? Por que isso, Matheus? Porque se tratando de um grupo de investimento, se você vai fazer uma captação parcelada, né, e vai deixar o cara falar assim, eu tenho 100 mil, mas vou pagar em 5 vezes, por exemplo, e o grupo já está em andamento e a obra já está em andamento, vamos supor que esse parceiro ali que vai pagar parcelado não paga. Aconteceu alguma coisa, um imprevisto, coisas imprevistas acontecem, ele deixa de pagar esse valor e você está precisando ali do fluxo de caixa na obra. Isso pode não só trancar a obra, como também atrapalhar o relacionamento com o grupo, prejudicar os demais que integralizaram no momento zero. Então, não confunda captação gradativa com captação parcelada, ok? Assinou o contrato, recebe a integralização da cota. É para evitar a inadimplência, né? Exatamente. Essa Então vai ter surpresa lá na frente. é a grande verdade. Exato. E Léo, se tu me permite, Claro. talvez eu não sei se nós ia para um outro ponto, ainda não. mas eu sei porque isso é uma objeção que aparece na cabeça dos nossos alunos e assim por diante. Sim. Léo, Matheus, Gabriel, eu não sei se eu tenho estômago para fazer a captação Sim. gradativa, não a parcelada, a gradativa. Uhum. Alguns deles preferem, por segurança, né, ter esse recurso no fim, mesmo que pague menos, né, um pouco mais e tudo mais. Desde o início, trabalhou com a forma gradativa, ou que sugestão a gente poderia ter para essas pessoas que talvez tenham esse receio ou estratégia? Acho que tu comentou uma rapidamente, ter pelo menos 2 meses de fluxo de caixa, né, 2 meses de recurso para a obra, Sim. para que eles possam talvez começar a adotar. Essa aí é a principal, porque captar recurso não é tão rápido, né, Matheus? Uma coisa é conversar com o investidor, outra coisa é o contrato, o Pix, né? Leva alguns dias, às vezes é rápido no mesmo dia, às vezes é uma semana, 2, 3 semanas. Sim. Então, de acordo com o fluxo de caixa que ele tem para essa obra, antecipar 2 meses, ou ao menos o início da comunicação, assim, né? Para que esse recurso esteja
ao menos um mês antes da necessidade de caixa. Porque às vezes acontece alguma coisa, uma situação na macroeconomia, qualquer notícia assim que pode balançar o mercado, e o que o investidor faz? Não, depois eu falo contigo aí, e aí fica, né? Então esse é um ponto, porque é muito inteligente e vale muito a pena utilizar de forma gradativa. Então, o que vamos fazer com essa pessoa que não quer, que tem receio? Cara, vai com receio mesmo e faz da maneira correta. Né? É a vontade de ganhar dinheiro, mais dinheiro. Exato. Né? Poxa, eu quero ganhar mais. Aí a gente... Essa é uma injeção, quero ganhar mais. E ponto, cara. Exato. Quero ter inteligência em como obter esse recurso. E aí a gente volta, na verdade a gente linka com o ponto de aonde que tem que estar o tempo do incorporador. Nossa, eu ia falar disso agora. Durante a obra, por exemplo. Nada, se você não falou, então, é o Gabriel. Vai. É isso mesmo. Não ia falar. Sabe aquela história, né? Cara, eu ia falar isso. Bem isso! Mentira. Eu tava pensando nisso. Eu tava com 80-20 na ponta. Fake news. Então, tipo... Vocês estão alinhados. Boa. Não é só na camiseta. Tá em sincronia. Então, a gente linka muito com aonde deve estar o tempo do incorporador, né? Total, não é ir buscando um saco de cimento, é talvez captando o teu recurso, né? Fazendo os seeding, né? Que agora a gente tem nomes bons para gourmets, né? Para esse. Mas é aqueles lembretes, né? Com um investidor, abordando abordando o outro, pegando a resposta dele e assim por diante, que daí você tá tendo recurso de forma mais eficiente. Boa. E é bom também essa captação gradativa, porque às vezes o cara fica pensando, né? Mas o que eu vou apresentar? Às vezes fechou o primeiro com um parente, alguém assim, e cara, não tem mais parente. Acabou. Tem que, né? Tem que captar com o dono do mercado, tem que ir com, né? Às vezes cidade pequena ali meio que se conhece ali o dono da padaria que você compra pãozinho todo dia, às vezes o cara tem um dinheiro embaixo do colchão, esse tipo de coisa. E aí ele pega e agora? Como é que eu vou fazer para apresentar? E muitas vezes o pessoal fica nessa, né? Não, eu vou fazer uma apresentação, um vídeo, não sei o quê. Cara, se você tá fazendo captação gradativa, a própria obra é o produto. Verdade. A própria obra já é um fato, é concreto, literalmente. Literalmente. Entendeu? É concreto. Então, cara, às vezes você passou lá, você pode até marcar um café com o cara, ter uma conversa inicial com ele ali, e vamos dar um pulinho na obra? Tudo certo, já passa na obra, deixa a obra bonitinha, cuida com isso, né? Mas, cara, já chega, a própria obra já é a apresentação, já é o catálogo, cara, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Ou, como diz o Gabriel, o panfleto. Panfleto esse aí marcou, online. Né? Barbaridade, essa aí marcou, velho. Quando você for fazer o material da tua casa, faça um panfleto online. O Gabriel, ele deve abrir o jornal de manhã com a pantufa, sabe? E aí cruza as pernas, né? E fica folheando. Daí, opa, tem um panfleto aqui no meio do supermercado. Aqui, lê o panfleto do supermercado. É desse jeito. Ai, cara. Dando seguimento nessa questão da captação gradativa, então, e reforçando o que o Matheus já falou, o segundo benefício desse formato, além de captar gradativamente, isso aumenta teu lucro, é você fazer a venda desse empreendimento durante a obra, que pode ser que aconteça. No meu caso já aconteceu, e numa casa que eu estava fazendo essa captação gradativa, eu tinha captado 1.800.000 e o custo da obra foi 3. E aí veio o cliente e ele fez uma proposta com uma entrada de 1,5 milhão. Foi parcelado, 500.000 e mais 300 e mais 200, uma coisa assim. Então teve, durante a obra, teve PIX caindo do cliente. E esse recurso foi mais do que o suficiente para terminar a construção. Então, esse foi um grande benefício, né? Porque ao invés de pagar metade do lucro, por exemplo, para o investidor sobre o valor total da casa, sobre os 3 milhões, eu paguei metade do lucro da casa sobre 1.800.000. Então, é como se tivesse ficado com 75% do lucro da casa e os investidores com 25%. Seria mais ou menos isso, né? Então, esse é um segundo benefício se acontecer a venda durante a construção, que acontece, né? Acontece isso a depender da região que estiver, do país. Isso tá tendo liquidez muito boa. Se a taxa de juros está bem baixa, isso acontece com muita frequência, né? Uma taxa de juros aí a 6, 7, 8%, que é o que a gente vai ver a partir do ano que vem novamente. Isso vai acontecer. E só, às vezes, não sobre o assunto em si da captação, mas como você comentou da questão da venda durante a construção, as pessoas têm dúvida, né? Tipo, pô, mas dá para vender? Como é que faz? E para financiar, como é que o cara vai financiar? Não tá pronto aquele negócio, né? Só para deixar claro que se roda um contrato de promessa de compra e venda, né, Léo? E Gabriel, roda o contrato de compra e venda, ajusta ali se vai ter, claro, vai ter uma entrada, se vai ter alguma parcela durante a construção ou não, tudo depende do produto e tal.
mas ajusta e aí sim depois o saldo vem via financiamento após a averbação da casa, né? Que daí a casa vai estar passiva de financiamento. Então essa é a modalidade que dá de vender durante a construção. Muito bom, Tá. muito bom. E para finalizar também essa questão da captação dos recursos com investidores, um benefício dessa aí é que você vai estar construindo a base da tua incorporadora para escalar para multifamiliar depois. Então, você já vai estar com relacionamento com investidores para cobrir exposição de caixa, ou mesmo para comprar apartamentos na planta, ou mesmo para você estruturar a operação da tua incorporadora no CNPJ, para você já ter contabilidade rodando, faturamento, relacionamento com banco, com fornecedores. Você vai construindo um corpo da sua incorporadora, né? Sim. Para que depois, para ir para o prédio, já vai ser mais leve essa mudança. Porque uma coisa é o cara que só fez uma casa para venda da pessoa física, como se fosse para ele morar, querer fazer um prédio. Né? É uma distância muito grande de operação mesmo da incorporadora. Né? Então, esse formato de SCP e SPE é uma estruturação que você já está no meio do caminho, você já organiza a tua empresa para crescer. Ainda mais para o lastro bancário, que é importantíssimo, porque o banco vai olhar faturamento. Exato. Então, o valor de VGV da casa entra como faturamento na sua incorporadora nessa modalidade. Então, isso é muito importante. Muito bom. Isso que a galera fica tentando Fazer, né? Tentando juntar as coisas. juntar a primeira estratégia. Né? Juntar a primeira estratégia. Eles tenteado. querem por causa disso. Não, mas eu quero fazer pela minha incorporadora e coisa. Com certeza. Sim. Por causa do lastro. E Muita agora- gente pensando no multi, cara. Claro, com Total. certeza. E até essa próxima estratégia que nós vamos falar agora, ela já consegue gerar um certo lastro, né? Já construir uma marca e utilizar recursos do financiamento da pessoa física, né? Matheus, se tu puder explicar um pouco mais o método Caixa Forte que você tanto fala lá na comunidade. O Caixa Forte ele nada mais é do que fazer o financiamento que nós falamos há pouco, porém em nome do investidor. Então, de modo simplista e direto, você vai pegar um parceiro que tenha renda e que tenha capital também, né? Seja um parceiro, 2, 3, né? Não vou indicar muito mais do que 3, né? Porque já começa a ter mais burocracia. Sim. Então, assim, vamos colocar um parceiro ou 2 ali que tenham renda, tenham recurso, para que eles façam essa composição da renda deles e também dos recursos e efetuem um financiamento de aquisição de terreno e construção em nome deles. Tá? Então, essa é uma estratégia que nós utilizamos, que nós viabilizamos o empreendimento, o qual nós não tiramos R$1 do bolso. A gente executa quem arca com todos os juros que a gente tinha comentado anteriormente, é o investidor, quem tem todo esse desembolso nessa operação é o parceiro investidor. Os 20%, né, que o banco Exato. não cobre e os encargos, né, do financiamento. Isso, que exatamente. a gente nomeia. Esse Caixa Forte É ouro. é ouro, cara. É ouro. É ouro. É talvez a maneira mais simples, mais segura para todos, mais rentável para todos de se começar na incorporação. Eu vejo como mais simples, Léo, justamente pelo fato de que existe uma segurança por trás disso. Claro, tem uma dívida sendo feita em nome do investidor? Sim, existe uma dívida sendo feita em nome dele. E muitas das vezes essa é uma objeção. Ele, pô, mas eu vou fazer um financiamento no meu nome, eu vou contrair essa dívida. Sim, mas o imóvel está no teu nome. Entende? O imóvel está no nome dele. Então vai terminar lá depois e tudo, tá no nome dele. E detalhe, o Pix, né, o saldo, enfim, cai na conta dele, do financiamento. Não cai na conta da sua incorporadora que vai estar prestando um serviço, vamos dizer assim, né? Não, vai cair na conta dele. Então tem toda essa segurança financeira que é um argumento na hora de você negociar com o parceiro, né? Então isso é muito importante. E como é que fica a divisão do lucro nessa estratégia, Matheus? Gostaram? Caramba, parece até que ele não sabe a resposta, né? Pois é, como é que fica? Como é que fica, Matheus? Me conte mais, interessado, né? Deixa eu pensar aqui, Gostei Gabriel. dessa sua estratégia. Caraca, Os caras são maldosos, né? né? Caramba. Tentei, cara. Mas conta pra nós, Matheus. Como é que Qual é? faz? Conta essa novidade. Olha, galera, olha. Vocês estão vendo aqui que a gente tem que aturar, né? É isso aí. Bom demais, cara. Mas essa modalidade, de modo, né, direto também, nós fazemos, né? Sim. 50-50. O que eu 50-50. quero dizer com isso? O que foi, cara? Não corta, Vini, deixa assim. Deixa assim. E foca nele se conseguir editar e dar aquele zoom.
Engole, velho. Igual. Não tava conseguindo engolir, velho. É... O que você quer dizer com 50-50? 50-50. Continua. Dá-lhe pau. O que vai acontecer? Vamos lá. Você definiu um produto, escolheu uma localização, escolheu um terreno, definiu um produto. Fez a viabilidade desse negócio. A viabilidade deu boa, passou. Maravilha. Agora você vai captar recursos para poder viabilizar de fato esse negócio, comprar o terreno, fazer projeto e tocar ficha. Você optou pela estratégia do caixa forte, financiamento em nome do parceiro investidor. Então você vai fazer a apresentação ali para os investidores, né, de que eles vão fazer um financiamento em nome deles e eles têm que ter ao menos 20% do conjunto. Lembra que eu falei anteriormente, né? Conjunto, terreno mais construção. Tá? Então vamos colocar terreno 200 mil, construção 800 mil, conjunto de 1 milhão. É necessário que o investidor ou os investidores ali que vão fazer o financiamento tenham ao menos 250 mil, 25%. Por que 250 mil, Matheus? 200 mil tem que ser destinado ali, uma parte vai para dar entrada no terreno e a outra vai para poder colocar na obra. Tá? E esse saldo, essa gordura que excede, é justamente para não só os juros do financiamento em si durante a construção, mas principalmente também para as parcelas depois, considerando os cenários. Então, se a gente tem ali 5 meses depois que terminou a obra e está pagando parcela, né, tem uma gordura ali para poder pagar essas parcelas. Tá? Beleza, então o investidor ele vai aportar os recursos e vai fazer o financiamento em nome dele. Certo? Como é que vai funcionar depois a divisão lá na frente? Vendeu o empreendimento, o dinheiro caiu na conta dos parceiros ali, investidores, vai ter que tirar ali, quitar o financiamento, né? Que se quita o financiamento, paga ali, obviamente, a comissão da imobiliária e vai ter um saldo. Esse saldo vocês vão dividir 50-50, vão dividir meio a meio. Desse meio a meio, a sua incorporadora, vamos colocar como incorporadora mesmo, que pode ser também construtora, né, Léo? Claro, mas pode ser vamos, construtora né, também. Construtora ou incorporadora. Sim. Vamos supor que o lucro ali bruto deu 500 mil, para arredondar, 500 mil. Ficou 250 para cada um. Você vai pegar esses 250 mil e vai emitir uma nota de prestação de serviço em nome do parceiro investidor, dos parceiros. Tá? Então você vai ser, a sua incorporadora construtora vai ser tributada sobre essa nota. 14,67%, 15% sobre a nota. E o parceiro investidor, o grupo, sobre os 250 mil deles, vai ser tributado o ganho de capital. Tá? Aí sim vai sobrar o lucro líquido aí para cada. Então é dessa forma que é feita a divisão. Aí entra um ponto. Matheus, o parceiro investidor ele vai aplicar o recurso, ele vai fazer o financiamento e eu vou trabalhar, eu vou tocar o negócio. E lá no final a gente vai dividir o lucro? Exatamente. É isso mesmo. Ele investe, levanta o recurso, alavanca o recurso e você trabalha, você tem toda a expertise, você faz toda a gestão do negócio de ponta a ponta. É você que está lá no sol, escolhendo o terreno, conversando com o engenheiro e depois é você que está lá correndo com o corretor para poder vender aquele empreendimento. E dá suporte para a família no pós-obra também, né? Exatamente. Então você assume essa bucha. Exato. Né? Então, por essa bucha não ser uma bucha baixa, vamos dizer assim, é uma baita responsabilidade. Responsabilidade, né? Então você tem que ganhar por isso. Então sim, você tem essa metade do lucro. E vou até dar uma curiosidade aqui que já aconteceu de conhecidos nossos, alunos nossos, que fez a proposta para 2 empresários e da região deles, são empresários fortes, bem conhecidos até. E o que aconteceu? Os empresários falaram assim, não, 50-50 não, mas 60-40 a gente vai. Entendeu? Vai embora, meu irmão. Com certeza. Vai embora. Pra quem não tem nada... Exatamente. Entendeu? Então tocaram ficha. Então porque o Léo disse anteriormente, é a modalidade mais fácil de se ingressar hoje, né? Então, cara, se não deu no 50-50, mas vem no 60-40, vai embora. Toca a ficha porque o importante é viabilizar. E aí, claro, regeu todo o grupo de forma eficiente. Entregou resultado, o próximo você já tem uma autoridade para sentar na cadeira e falar, não, agora o próximo é 50-50. Porque a coisa muda, você já deu lucro para ele. Sim. E aí toca a ficha. Inclusive na mentoria temos esses casos, né? Temos também, sim. E, inclusive, mais de 90% dos mentorados hoje
estão adotando essa estratégia. Essa estratégia. Ela é muito Essa eficiente. estratégia. Ela é muito eficiente e muito segura, né? Mais uma vez. Mas também, da mesma forma que o Matheus trouxe, não é para amador, né? Exige uma estruturação do começo ao fim. A gente bem sabe o quanto detalhes tem ao longo do caminho para fazer o negócio acontecer. A gente faz essas casas nessa modalidade. A gente está fazendo 2 nessa modalidade do Caixa Forte. E também uma agora... a gente faz uma por vez na captação de recursos com investidores, né? E outra também via financiamento da pessoa física. Então a gente utiliza essas 3 estratégias. Aí, se você quiser investir junto com a gente, quer se tornar sócio nosso, né? Sem você precisar se envolver com a obra, quer ser um desses investidores, acredito que vamos fazer mais uma casa nessas, né? Do Caixa Forte nesse ano, né? Sim, muito possivelmente sim. Mais uma. Eu tenho analisado ali, cabe, a gente tem analisado algumas outras áreas também, possibilidades de negócio, mas tende assim a encaixar mais uma dessas, né? Então se você tiver interesse, tá super convidado aí, vamos deixar aqui embaixo aqui um link para você aplicar. É aplicar mesmo, tá? A gente seleciona quem vai investir com a gente não quer gente enchendo o saco. Já ouviu falar disso? Não, a gente quer gente nem boa. Curioso. Se você é incorporador, se você é construtor, cara, não gaste vale tempo preenchendo, porque a gente aprendeu. A gente sente cheiro de sovaco já do incorporador, já de longe. Né? E daí a gente já filtra essa galera aí na hora de conversar. Agora, se você realmente tem interesse, quer entender a nossa seriedade, como a gente faz, nosso histórico, tudo, fique à vontade para aplicar e ser o nosso sócio aqui em Balneário Camboriú e fazer um empreendimento junto com a gente. Exatamente. Né? Seja investindo via SCP em um dos empreendimentos. Uma cota, né? Como cota, com uma rentabilidade de cerca de 20% ao ano, seja fazendo via Caixa Forte, essa modalidade onde você vai fazer o financiamento, você vai assinar o contrato, basicamente. Nós cuidamos de toda a burocracia para você. Né? E claro, se você também, mesmo que não é incorporador, mas aspira a ser incorporador e devido à agenda lotada ainda não resolveu, falar, não, eu vou dar um peitaço e vou incorporar, tá com esse... Tem o desejo, às vezes essa forma de você estar investindo com a gente é uma porta de entrada. Exatamente. Entendeu? Perfeito. É uma forma de você colocar o pezinho na água, sentir, ter o contato comigo ali, que a gente está conversando. Às vezes tirar uma dúvida pontual que você precisa, para que você ganhe a confiança necessária para, quem sabe, daqui 12 meses você lançar o seu empreendimento. Acontece, tá, Léo? Acontece. Que acontece. Parceiros entram em contato, colocam o pezinho na água, tem essa primeira... Cara, famosa da ambiência, né? Sim. Entra no ambiente, começa a trocar assunto, trocar conversas, informações sobre esse começa a viver isso, né? Sobre essa esfera da incorporação, e aí vai ganhando a confiança necessária. Tanto é que a gente tem investidores que fechei parceria com eles em julho e deu em dezembro, janeiro ali, já estava com terreno, já começou a dar entrada em projeto. Por quê? Porque ganhou aquela confiança necessária e falou assim, poxa, gostei, sabe? É isso, entendeu? Então, aí foi lá e tocou ficha e a gente auxilia, né? Tanto é que entrou até mesmo também para a mentoria Alavanca. Então a gente tem mentorados que são investidores nossos, investidores que se tornaram mentorados e vice-versa, né? Isso é muito interessante porque você está nesse ambiente junto com a gente e acaba entendendo por osmose mesmo como o modelo funciona e fica mais tranquilo, mais calmo para poder viabilizar o seu próprio empreendimento. Então está super convidado em ser nosso parceiro aí também, tá? E pessoal, muito bom aí, eu acredito que você que esteja em casa entendeu as 3 formas que nós utilizamos, que nossos mentorados utilizam, nossos alunos utilizam para viabilizar o empreendimento. Então não tem desculpa. Né? Duas das formas é sem utilizar recursos próprios. Né? Uma terceira forma é você sem depender de ninguém, de nenhum terceiro, se esse é o teu desejo. E dá para utilizar as 3 estratégias juntas, ou como a gente faz aqui com vários empreendimentos, para você ter a sua incorporadora, né? E faturar aí 5, 10, até mais, 20 milhões ano com essas estratégias aí na sua região. Tá? Sem necessariamente querer ir para o multifamiliar, mas simplesmente com o unifamiliar. Fechou? Exatamente. Bom demais. Matheus, Gabriel, obrigado pela presença. Turma. E valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até.